Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Senhor, te agradecendo, Senhor, desde o começo, Senhor, do culto, o Senhor tenha falado com nós, meu Pai. Senhor, tem mostrado o teu grande amor, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, assim, me usar, Senhor, para me falar da tua palavra, Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor. Que não seja eu falando, meu Pai, mas que seja ti, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, alcance, Senhor, as pessoas, Senhor, que seja aqui na igreja, que está nos assistindo, Senhor. Eu não sei qual é o seu propósito, Senhor, nas nossas vidas, mas só o Senhor sabe, Senhor. Então, Senhor, digo assim, eis-me aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, meu Pai. Amém. Irmãos, eu vou confessar, o pastor está de prova, que a minha vida não estava fácil e eu corri de Deus. Corri não porque eu tinha medo dele. Eu corri porque eu não me sentia digna de subir aqui e dar uma palavra. Eu me sentia, assim, Senhor, há tantas pessoas melhor que eu, porque eu. Então, o pastor sabe o que estava vindo acontecendo na minha vida, na minha casa. E eu me perguntava muito para Deus, por que eu? O Senhor não precisa de mim. O Senhor já tem fulano, ciclano e a falando. Então o Senhor não precisa de mim. Me deixa aqui no canto escondida. O Senhor não precisa. Eu sempre vinha falando isso para Deus muito e muito tempo. Até que eu comecei a vir nas quartas de volta com muito esforço. E Deus vinha falando comigo. Vinha falando comigo. E quando eu peguei a Bíblia para ler, Deus me deu uma palavra. E essa palavra eu vou confessar para os irmãos. Foi para mim. Eu falei, Senhor, amém. Mas ele me incomodava, pastor, grandemente. Falei assim, mas eu te dei essa palavra para você, você aprendeu? Eu amém. Então não fique calada. Volte para onde eu te escolhi. E eu meio que questionava, não, senhor. E ele sempre lá, volte aonde eu te coloquei. E Deus me deu Eliseu. Pedi para os irmãos abrir em 1 Reis 19, que fala assim, Elias no Monte Sinai. E eu li essa palavra, eu fiquei, falou minha vida completamente. Que fala assim, o rei Acabe contou à sua esposa, Jezabel, tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que vocês fez com os profetas. Aí, continuando, Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Bezabal, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Ali parou e sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acabe agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Vamos, por enquanto, até aqui. E quando eu li isso, eu me senti na pele dele. Eu me senti. Porque aí eu fui querer procurar o que o medo significa. O medo, no dicionário, fala assim: o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Quando sentimos medo. E eu ali eu falei, Senhor, Eliseu fez tanta coisa. Eliseu, quando os soldados foram atrás dele, ele falava assim, se eu sou mesmo profeta de Deus, que caia fogo do céu, e o fogo caía. Eliseu, sabe, matou os profetas de Baal, colocou fogo depois de tanta água que ele jogou. O fogo veio do céu. E eu fiquei, e ele sentiu medo. Irmãos, eu me coloquei na pele dele, porque eu senti medo. Quando veio a perseguição, veio o medo, eu senti igual ele. Eu senti medo de Elias, o medo que Elias sentiu. E o medo é a pior
fase da nossa vida. O medo, ele nos paralisa. Quem sentiu medo sabe, ele faz a gente ficar parado. Você não tem reação, você não consegue andar, você não consegue falar, você fica estátua quando o medo vem. Então, eu fiquei imaginando na pele dele. Falei, Senhor, ele fez tanta coisa para o Senhor, e quando ele sentiu uma ameaça contra a vida dele, ele saiu correndo. Deus falou, mas você também fez isso. Você correu e você se escondeu. Irmãos, eu fiz isso. Eu senti medo, eu corri e me escondi. Achando que na minha casa, que era a minha caverna, vamos dizer assim, eu estava ali segura. Mas não era ali que Deus me queria. Foi a mesma coisa com ele. Quando Jezabel falou assim, ó, eu vou te matar do mesmo jeito que você fez com os profetas. Acho que esse homem falou, não vou morrer não. Não é possível. Não, ele fugiu. Foi mais fácil. É mais fácil, nós fugimos, se escondemos, do que falar assim, Senhor. Porque o mais engraçado, irmãos, que Deus sabe dos nossos medos, da nossa angústia. Ele nos conhece. Porque ele nos conhece antes mesmo de nós nascer. Então ele sabe o que a gente vai passar, o que a gente vai acontecer. Isso aconteceu com ele. Então, quando ele correu, ele fugiu. Ele falou assim, ó, Senhor, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que ser um fracasso. Eu pensei a mesma coisa com Jesus. Eu falei, Senhor, eu prefiro sumir do que ser um fracasso para ti. Então eu me coloquei, eu senti o que ele sentiu. Eu falei assim, não, Senhor, não é possível. Eu vou fugir. Eu quero fugir. Como ele fugiu, ele se escondeu. Eu me escondi também. Nós se escondemos com medo. Nós achamos que quando nós temos medo, é mais fácil nos esconder do que encarar. E se a gente vê o que Deus usou ele, com cada coisa que foi usado, Deus foi me mostrando assim, eu também te usei. O seu estado de medo é uma fase, é normal. Sabe por que é normal? Porque lá na frente você vai ser melhor. Você vai ser uma pregadora, uma levita. Você vai sair falando do meu amor muito melhor. Isso é uma fase que um dia vai passar. Vai passar. Aí eu fiquei falando, Senhor, verdade. E eu aqui me escondendo. Ele se escondeu, ele preferiu a morte. Quantas vezes a gente prefere a morte por causa do nosso medo? Irmãos, quando começou a pandemia, o que eu via de gente com medo, fugindo. E eu senti isso também, cada um sentiu, quem está nos assistindo sentiu esse medo. É um medo normal, é um medo que nós temos, é um medo que quando Deus está nos fazendo, Ele colocou, porque faz parte do nosso corpo. Mas Deus falou assim, não tenha medo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, eu fiz vocês vão vencer o mundo também. Não fiquem com medo. O medo é uma fase, logo passa, porque um dia quando vocês levantar, vocês vão falar, nossa, eu passei medo. Sabe por que você passa medo? Para um dia quando você conhecer alguém que tem o mesmo medo que você falar assim, eu tive esse medo. Então, a mesma palavra que Deus colocou no meu coração para me livrar do medo, eu vou falar para essa pessoa. É por isso que Deus deixa a gente passar. Porque é mais fácil. Porque assim, tem pessoas que a gente fala assim, temos medo, nos critica. Medo? Mas o povo esqueceu que antes da gente ser seguidores de Cristo, nós somos humanos, somos carne e osso. Dentro da minha casa, eu escutava a pessoa me criticando, falava assim, medo? Mas você não é crente? Você não serve Deus? Como você pode ter medo? Mas a pessoa esquecia. Antes de eu ser seguidora de Cristo, eu sou humana. Eu sou falha. Deus sabe das minhas fraquezas, das minhas falhas. Mas Deus sempre está lá e fala assim, irmã, filha, levante. Não deixe. E quando Elias se escondeu lá, entrou na caverna, se os irmãos continuarem lendo, vai ver, deu terremoto. Irmãos, quando a gente está no estado de medo, nós escutamos, ouvimos tudo menos a voz do Senhor. Mas ele está lá falando, vai ter terremoto na sua vida? Vai, mas no terremoto, se a gente prestar bem atenção, vai ter a voz de Deus falando com você. Foi a mesma coisa com ele. Vai ter tempestade? Vai ter tempestade. Mas a voz de Deus vai estar lá. Mas basta você prestar atenção. E eu não prestava atenção. Nós não prestamos atenção quando estamos com medo.
porque nos envergonhamos. Quem aqui já sentiu medo assim, que paralisa a sua carne, que você treme, você não sai do lugar? Eu senti isso. Irmãos, eu senti tanto medo que eu cheguei a me morder para ver se eu saía desse estado de medo. Porque eu paralisei. Eu falei assim, uma noite eu falei assim, não, Senhor, não é possível. Eu não aguento mais. Eu estou fugindo, eu estou com medo. E Deus me deu essa palavra. Porque depois seus irmãos falaram assim, lá no 13, Deus falou assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus pergunta, o que você está fazendo no seu esconderijo? O que você está se escondendo? Se eu já disse que eu sou o Deus dos exércitos e não precisa ter medo. O que vocês estão fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Eu me perguntava para Deus. Se o Senhor já me deu tantas coisas na minha vida e eu estou parada aqui. O que? É mais fácil a gente negar, falar não. Irmãos, eu negava, pastor, eu negava, falava assim, irmãos, tem fulano, ciclano, Deus falou assim, para de falar ciclano e fulano, é você que eu quero, é vocês que eu quero. Sabe, eu tava vendo, o meu medo era tanto assim que eu não via mais Facebook, eu não assistia mais televisão, eu sumi do WhatsApp por medo. Olha o grau do meu medo. Para mim subir no meu quintal, eu subia correndo e descia correndo. Era o meu medo. Quando a pastora foi para ver como a gente estava, eu não ia subir. Minha mãe falou, sobe. Eu falei, não, mãe. Ela falou, sobe um pouco. Sabe quando você sobe, pastor, com aquele... eu subi assim. Irmãos, e Deus sempre falando comigo, e eu não ouvindo. Chegou um momento na minha vida, eu cheguei assim para Deus, Senhor, eu vou orar o quê? Se eu tô com medo. Se nem palavras eu tenho para falar. Para orar. Eu vou falar o quê? Senhor, que eu tô com medo? Isso você já sabe, tá na cara. Acho que todo mundo sabe que eu tô com medo. Mas não era, Deus queria ver o meu esforço. Deus quer ver o nosso esforço. Deus tá falando, tá bom, você tá com medo? É um estado natural do humano, tá com medo. Mas o que você tá fazendo com o seu medo? Você tá parando? Legal, mas eu não tô parando. Eu quero te usar. E eu falo assim, não, Senhor, eu vou orar para quê? Não quero orar. Louvar, então. Eu vi a Camille louvando, a minha mãe louvando e eu quieta. Eu falei, vou louvar para quê? Tem elas, não precisa de mim. Na minha cabeça. Mas depois Deus falava, mas não é você. É eu que quero te usar. Como que vai ser, irmãos? Deus está falando assim, você vai ficar aí, no seu esconderijo, parado, se escondendo, ou você vai se levantar? Porque se a gente assistir internet, tudo, tem tantas coisas acontecendo, a internet está sendo usada para tantas coisas, no congresso foi dito, o congresso falou comigo, mas eu estava com medo, eu não conseguia ver. Irmãos, você entra no YouTube, tem isso, tem aquilo, tem mais isso, tem mais isso. E cadê a palavra de Deus? Deus dá uma oportunidade. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã. Se a gente não tivesse internet, se a gente não tivesse energia, não tivesse microfone, se não tivesse quatro paredes, porque a casa de Deus não são as quatro paredes. A casa de Deus é eu e você, é o templo. Se fosse na época de Jesus, tivesse sido hoje, será que a gente sairia gritando, falando do amor de Deus? Será que a gente pararia numa praça e pregava? Ou a gente ia ficar com medo? Porque eu falo assim, alguém já passou na rua, viu aquelas rodinhas? Irmãos, eles falam de tudo que é coisa, menos de Jesus. Falam até, nossa, assistiu a fofoca lá? Você viu o que aconteceu com fulano ciclano? Nossa, mas a gente não vê falar de amor. Irmãos, não estou falando isso para vocês só. É para mim, isso foi para mim. Esse processo que eu tive me escondendo, Deus foi me mostrando isso. E eu não queria enxergar por causa do meu medo. E Deus falando, e Deus falando, e Deus falando. Assim, eu estou falando com você. Eu estou falando com vocês. Eu não quero fulano, ciclano que vocês ficam citando. Eu quero vocês. Então levante e faça o que eu estou pedindo, o que eu estou ordenando. É uma coisa assim, sabe, que a gente acaba ficando com medo.
É o estado normal do ser humano. Eu penso assim, é uma fase ruim, é uma fase. Mas essa fase é nosso aprendizado. Para quê? Para um dia, quando a gente passar para tudo isso, a gente vai lembrar, eu passei, mas eu venci, porque Jesus esteve comigo, Jesus sempre falou que está comigo. Então eu venci essa fase. Vai vir outras fases? Pode vir outras fases, outras dificuldades, outros problemas. Mas é algo que Deus deixa a gente passar para nos fortalecer. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, sabemos o que a gente vai passar, mas a nossa diferença e a diferença do mundo é que um dia nós iremos vencer, iremos conhecer a Deus face a face. E eu não quero chegar diante de Deus como a pastora que veio aqui pregou, que eu esqueci o nome dela, pastor, falou assim, vocês querem ser um crente morno? Aquilo me tocou, eu falei, caramba, eu tô sendo um crente morno. Senhor, é comigo, o Senhor está falando. Vocês querem ser um crente morno? Naquele momento Senhor, eu não quero ser um crente morno. Eu não quero que o Senhor me cuspa porque eu estou sendo um crente morno. Eu não quero isso para mim. Não, eu preciso mudar. Eu estar aqui hoje, pastor, foi um desafio que eu coloquei. Falei, Senhor, eu não quero ser um crente morno. Então eu vou voltar. Mas se eu voltar, o Senhor está sabendo que eu não estou voltando pelas minhas forças. Porque pelas minhas forças eu não estaria aqui. Eu estaria sentada me escondendo. Mas se eu estou voltando, é porque o Senhor está falando que eu estou sendo uma crente morna. E eu não quero isso. Eu não quero chegar no céu e Jesus olhar assim para mim. O que você fez? Jesus, eu fiquei me escondendo. Eu fiquei citando, ciclano, fulano que era melhor que eu. Que legal. Jesus, na hora que se entregou para ser morto, acho que ele não citou fulano e ciclano para ser morto no lugar dele. Ele sabia que precisava ser morto por mim e por vocês. Então foi isso. Imagina, gente, medo é uma coisa que todo ser humano tem. Não é fácil. Não é fácil, principalmente quando a gente tem depressão, ansiedade, tem tudo hoje. E a gente está na Terra. E vamos passar por tudo isso. Mas sabemos com uma coisa, que seremos curados, que seremos salvos, porque a gente tem o amor de Deus, temos Deus para nos fortalecer. Essa é a nossa diferença. Vai vir palavras te criticando. Cadê o Deus que você segue? Cadê ele? Você não é crente? Quantas vezes eu ouvi? Se você é crente, você não está segurando a mão de Deus, por quê? Quem é crente não fica doente. Quem é crente não passa dificuldade. Quem é crente não é rabugento. Não é isso que a gente ouve? Quem é crente, tá, irmão, mas além de ser crente, eu sou humano e Deus sabe. Mas não podemos vir no mesmo erro. A gente não podemos ficar no mesmo erro. Tá, eu sou crente, eu vou ficar com medo? Não. O medo tá aí. Você é crente, tá? Levanta, anda. O medo tá aí, mas Senhor, me dê força. Deus falou assim, tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Então, opa, se Deus falou isso, quem sou eu? Para falar que eu não vou vencer. Quem somos nós para falar, eu vou ficar aqui estagnada, parada, que eu não vou vencer o mundo? Você não é filho de Deus? Você não entregou a sua vida para Deus? Então você vai vencer o mundo. Para de olhar, vamos parar para olhar o nosso medo, a nossa dificuldade, porque isso sempre vamos ter. Vamos seguir em frente, vamos olhar para Deus, porque a tempestade está aí. A tempestade está aí, as nossas dificuldades estão aí, os nossos medos vai estar aí, tudo vai estar aí. Mas sabendo disso, mas lá no final, quem vai estar olhando para a gente com mão estendida? Jesus. Então vamos olhar para Ele. Eu tinha um post na minha parede que toda vez de noite eu olhava, mas eu nunca pensava nisso. Um post falava assim, que você não está sozinha, eu estou com você. Que ironia. E eu com medo e aquele post falando comigo. E eu não prestava atenção. Então, irmãos, vamos fazer assim, aprenda, medo vai ter. Mas a gente temos Deus que vai tirar o nosso medo, que vai nos capacitar. Amém? Todos temos medos, aprenda, todos temos medos, mas não deixe esse medo nos parar. Não deixe esse medo nos estagnar. Não fique citando, Senhor, mas tem fulano, ciclano,
Deus está falando, tá, mas eu não quero fulano, ciclano, eu quero vocês. Amém? Então, eu aprendi com essa palavra, eu passei por isso. Eu senti medo. Eu quis decidir tudo. Mas Deus sempre falando comigo. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade que Deus tem me dado. Amém.